Olá, esse é o canal do blog Estante de Leitura e hoje eu vim com a resenha de Divergente para o projeto Segunda Chance. Bom, para quem não assistiu o vídeo de agosto e não lê no blog, eu tô pegando alguns livros, eu acho que eu vou selecionar uns 3 por mês, que eu tenha parado ou tenha comprado ou baixado e não tenha continuado, por algum motivo, não tenha lido o livro até o final. E vou reler para dar uma opinião melhor, ter uma opinião concreta, na verdade, sobre o livro. Então eu comecei com Divergente, porque depois que eu fiz o vídeo 5 personagens que eu odeio, muita gente aconselhou a terminar Divergente, já que eu não tinha terminado. Então eu resolvi terminar e comecei com ele. Vamos lá, Divergente, é a história da Tris, que ela mora numa Chicago futurista, que com 16 anos você escolhe a facção que você vai pertencer. Existe a facção da abnegação, da franqueza, audácia, erudição e amizade. O nome dela na verdade não é Tris, é Beatrice Prior. Ela muda para Tris quando ela escolhe viver na audácia e ela era da abnegação. Então ela já... e também tem a regra de se você mudar de facção, você não vê mais a sua família. Então ali já entra uma divisão de sentimentos da própria personagem, de não saber o que fazer. Porque ela gosta dos pais, mas ela não se sente da abnegação. Para você escolher a facção que você passa por um teste. E nesse teste ela é avaliada como divergente. E a pessoa, a mulher que agora eu não lembro o nome e eu não marquei o nome dela, ela pede para a atriz não contar para ninguém, porque é muito perigoso se ela contasse para alguém que ela era. Então, esse primeiro livro mostra a chegada dela na audácia, o treinamento e até a batalha, a guerra, na verdade, que começa nessa Chicago futurista. E todos os segredos da Chicago ainda não conta. Ela tem um irmão, o Caleb, ele também não fica na abnegação. Essa família tava totalmente arrasada, né? Porque, Jesus, os 2 filhos foram para outros lugares e não ficaram com os pais. Ele resolve ir para a erudição. E quando ela chega na audácia, ela conhece o 4. E eu posso dizer que o 4, eu me identifiquei muito mais com o 4 do que com a Tris. Em vários momentos eu queria bater nela. Mas vou pular essa parte. Eles passam por várias provas, são 3 estágios para você ser incluído na facção. Então não quer dizer que você escolheu, você vai ficar. Os 3 estágios, o primeiro é físico, o segundo é emocional e o terceiro é mental. Esses estágios eu achei legal separar assim, dar uma visão geral. Ela conhece outras pessoas, tem amigos. Agora vou resumir o que eu achei, porque senão eu vou acabar contando spoiler, porque eu às vezes não me seguro. Vamos lá. O que eu achei da Tris, primeiramente, eu achei ela muito repetitiva. Eu acho que isso me cansou um pouco. A escrita, não tô falando que a escrita da Veronica Roth, que é a autora, é ruim, é uma escrita muito boa, mas a Tris tinha hora que ela era repetitiva demais, com eu não posso fazer isso, porque senão vão me descobrir, mas e se eu fizer aquilo? E eu achei assim, em algumas partes, ela um coração muito gelado, principalmente com o Ali, que é um dos amigos dela. Tem uma cena que eu fiquei muito possessa com ela, porque ela tava com a mesma vontade que ele e ela não foi, ela praticamente queria esmurrar o moleque, queria matar o moleque por dentro, mas ela se manteve como se nada tivesse acontecido e ela poderia ter ido e ajudado o Ali. Eu achei ela um pouco uma cabeça meio infantil, eu não sei se é porque ela tem 16 anos, foi criada pode ser também por ter sido criada na abnegação, era um padrão meio rígido pelo que eu percebi.
por algumas cenas, era meio rígido, mas era muito infantil em algumas partes. Acho que ela não tem um autoconhecimento muito grande para interpretar a si mesma e as suas atitudes. Ela é muito controversa, eu vou dizer, porque tem horas que eu vejo ela como uma humana normal, tendo sentimentos, e tem horas que ela é um coração muito frio, como eu já disse, eu achei ela um coração muito frio. Eu amei as cenas de ação. Eu tenho que dizer que só de ler as cenas de ação já me deu vontade de assistir o filme, que estreia ano que vem. Já me deu vontade, são cenas muito bem feitas. O 4, eu gostei do 4 porque ele é mais decidido, ele usa a inteligência dele muito bem. Não que a Tris não seja inteligente, eu acho ela muito inteligente, mas eu acho que ela não consegue colocar a cabeça em ordem, pensar para depois agir. Ela é muito impulsiva em alguns momentos. E ele é bem estrategista. E, nossa senhora, eu apaixonei no 4. O que eu achei de errado, assim, teve algumas perdas já nesse livro, o que torna ela um pouco mais adiantada do que outros autores, porque se fosse alguns outros autores, eles iam enrolar e ia chegar só no final, ia ter todas as perdas que teve nesse livro, que foram significativas para a personagem, mas eu não consegui me identificar com as pessoas que foram perdidas. Eu vou tomar como base Jogos Vorazes. Tem uma pessoa em especial que morre no último filme. Eu não vou contar porque não é todo mundo que leu Jogos Vorazes. Se você leu, você sabe quem que eu tô falando. Que era muito importante pra Katniss. E ali eu chorei porque eu senti identificação com o personagem. Eu conhecia aquele personagem. Eu sabia como ele era. No caso das perdas de Divergente, não é. Os personagens que morreram, eles têm uma perda significativa, tem, mas eu não tive contato com eles. Eu não consegui me apegar. Não descobri quem era o personagem. Entendeu? Foram mortes muito nobres, muito bonitas, pela nobreza, mas não me fizeram chorar. E eu sempre choro e isso é comprovado. Se você pegar as minhas resenhas, eu choro em quase todos os livros. Tem algumas partes do livro que eu saquei, principalmente sobre a mãe da Tris. Eu saquei em certa parte, mas o motivo que fez ela mudar de facção, né, ela ser uma abnegação, foi um motivo que eu não imaginava e isso me surpreendeu. E pontinhos para a Verônica Roth, porque eu imaginei uma coisa e era totalmente outra. Que mais? Gente, eu anotei tudo porque eu ia ficar meio perdida para falar. Sei também que ela não enrolou. Eu senti a mesma coisa com a Cassandra Clare, mas eu gosto desses autores às vezes que não enrolam. Ela foi bem direta, ela já explicou mais ou menos o que é um divergente, o porquê que ele é perigoso e não ficou com enrolação. Adorei. Amei. Ainda sinto falta da explicação da divisão em facções. Eu não sei se eu vou ler o segundo. Eu pretendo ler o segundo, mas eu não sei quando, não tá nas minhas próximas leituras. Mas eu queria entender como que Chicago chegou a isso, qual o motivo da cerca e por que facções e divididas assim, com uma qualidade só das pessoas, porque na verdade você é separado por uma qualidade sua, né? Então, eu acho que ela deve aprofundar em Insurgente, mas não sei ainda. Eu queria saber mais desse aspecto político de Chicago e se aconteceu alguma coisa fora, não só em Chicago, no resto. Se foi uma coisa generalizada de Chicago ou se o resto dos Estados Unidos também aconteceu isso. Eu gostei, só não gostei da personagem. Eu continuo não gostando muito da Tris. Não sei se o segundo livro eu possa começar a gostar dela, entender mais suas razões,
mas eu ainda acho ela um coração muito frio. Agora eu mudo. Eu entendo que ela tem um motivo sim pra lutar contra tudo aquilo, mas eu ainda não gosto dela pela frieza de certas ações dela. Eu queria um personagem um pouco mais humano. Quem sabe ela melhore com o 4, que é um personagem humano. É isso. Eu acho que eu falei pra Dedéu. Foi uma resenha gigantesca, mas espero que vocês entendam. Eu recomendo sim o livro, é um livro legal. Mesmo não gostando da personagem principal, eu gosto do 4. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!